Oi, pessoal! É um prazer receber vocês aqui no Hemodiálogos, o seu videocast favorito de saúde dos rins. Aqui, a gente recebe quem entende para explicar e descomplicar a nefrologia. Eu sou Jéssica Marcelo, sou médica, nefrologista e vou te acompanhar nessa jornada do conhecimento. Toda quinta-feira nós temos episódios novos no YouTube, no Spotify. Então, vem com a gente. Você pode nos seguir no @hemodiálogos. Assim, você não perde nenhum tema e também pode sugerir temas novos para que a gente nunca perca o fio da meada em estudar a saúde renal. Vem? Ao longo da nossa linha do tempo, nós já falamos um pouquinho e com certa profundidade sobre os métodos de substituição do rim. Sim, métodos específicos são necessários quando o rim deixa de funcionar. E hoje nós vamos fazer um compilado, trazer todos os métodos possíveis e como fazer e quando fazer a escolha por cada um deles. Então pode parar de procurar, você já encontrou o que você precisava. Você está no Hemodiálogos. A pergunta número 1, o pontapé inicial do nosso episódio é: chegou a hora da diálise. Qual é o método que eu vou utilizar para substituir o rim? Quando se trata com nefrologista, às vezes nós temos alguns gargalos, momentos que são importantes e difíceis de lidar. Mas é muito importante que vocês saibam que, ao longo da trajetória da doença renal, momentos de substituição renal serão necessários. Em algumas trajetórias, talvez a gente precise de todos os métodos, e não necessariamente de um apenas. Então, essa história de dizer que um método é melhor do que o outro pode ser perigosa, porque ao longo da trajetória podemos precisar de mais de um. Então, hoje nós vamos falar sobre métodos de substituição renal. E afinal, o que é diálise e quando é que eu vou precisar? A diálise é a forma de substituir a função depurativa, que é justamente a limpeza do sangue que acontece nos rins quando eles funcionam. E a diálise é um método que substitui essa função que o rim faz, ou seja, a função de limpeza do sangue. A diálise, ou a limpeza, pode ser feita a partir de vários métodos. Os mais conhecidos e ofertados pelo SUS são a hemodiálise e a diálise peritoneal. E claro, também temos a terceira opção, que é substituir a função do rim a partir do implante de um órgão de outra pessoa, também conhecido como transplante. E quando é que a diálise passa a ser indicada? Para as pessoas que acompanham com nefrologista, já estão acostumados com o termo clearance, ou taxa de filtração glomerular. É uma questão estimada, ou seja, dá mais ou menos a quantidade que o rim limpa do sangue. Essa medida é expressada em ml minuto. E quando a gente atinge por volta de 10 ml minuto, esse valor passa a ser um marco, uma luz de alerta, para que a gente possa definir o momento de se iniciar em diálise. Mas ter a alteração do número é a única indicação de se iniciar diálise? Na verdade, não. Existem alguns outros exames que são importantes de serem acompanhados ao longo desse processo. Por exemplo, o valor de potássio, o valor da ureia e também a presença ou não de acidose. Todas essas medidas são importantes, mas principalmente os sintomas clínicos são os marcadores de uma síndrome que a gente chama de uremia. E nessas circunstâncias existe uma coisa chamada urgência de diálise. Para os pacientes que estão no consultório, no ambulatório, já estão acostumados a ouvir esse termo e também os sintomas que estão relacionados com uma agudização, ou seja, com uma piora dos exames. Mas nem todo mundo está acostumado com esses termos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ou seja, qual é o momento para a gente começar a fazer a substituição. Então vamos lá. Se nós já sabemos que temos alguns métodos que podem substituir a função do rim, vamos falar quais são eles? Nós temos hemodiálise, carinhosamente chamada de HD. Nós temos diálise peritoneal, conhecida como DP, HDF,
que é uma variação que usa outros métodos além da diálise para também fazer a limpeza do sangue, e o transplante renal. Todos esses métodos, eles têm peculiaridade e formas específicas de serem indicados em cada momento da doença renal e, portanto, nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Para começar, nós vamos falar sobre hemodiálise. Hemodiálise já tem descrito no próprio nome, que é a limpeza do sangue, utilizando alguns mecanismos que são utilizados através de uma máquina, a máquina de hemodiálise. Nesses mecanismos, nós vamos utilizar contracorrente, diferenças de solutos e também algumas variações de pressão. Mudanças de solutos, a gente consegue saber a partir do banho. Então, o banho pode ou não ter determinados solutos e isso vai facilitar a limpeza. A contracorrente é o que acontece dentro do capilar. Então, para vocês que estão aí no dia a dia dos salões, é aquela parte que parece um caninho e fica do lado da máquina. Também conhecido como o coração ou o rim da máquina de diálise. O capilar é super importante, é onde efetivamente acontecem as trocas. E os canos que ficam entrando e saindo do capilar são conhecidos no dia a dia como as linhas de hemodiálise. É o mecanismo, o encanamento que leva o sangue para fora para ser limpo e chegar até o capilar. E também levam o sangue que já foi submetido aos métodos de troca de volta para o paciente. Esse método é bastante conhecido, divulgado aqui no Brasil e também é fornecido pelo Sistema Único de Saúde. A diálise peritoneal. Diálise peritoneal é um método que não tem tanto palco assim, mas não deixa de ser um método bastante importante e relevante para o cuidado e o tratamento dos nossos pacientes que têm doença renal crônica. Na diálise peritoneal, acontece a passagem de um catéter na região peritoneal, próximo ao umbigo. Esse catéter tem um nome bonitinho, Tencoff, e esse catéter ele funciona como um caninho que leva o líquido pouco saturado de alguns solutos para dentro da barriga e por diferença de concentração, esses solutos, que são as sujeiras acumuladas no sangue, passam para esse líquido e depois são tirados do corpo, fazendo o processo de limpeza do sangue através desse líquido na barriga do paciente. Esse método é um método que pode ser feito em casa e que precisa de um acompanhamento numa unidade de diálise. Todavia, esse acompanhamento é mensal. Acontece como uma consulta, que você vai até lá, faz exames, mas o método propriamente dito, ou seja, as trocas, a infusão e a retirada do líquido, acontece em casa, depois que cada paciente e seus acompanhantes fazem um treinamento nos centros de referência em diálise peritoneal. Esse método não é antagônico em relação à hemodiálise. E o mesmo paciente pode usar mais de um método ao longo da sua trajetória. Em relação à HDF. A HDF, ela usa, além de todo o sistema de hemodiálise que a gente já citou anteriormente, com diferença de solutos, de concentração e de pressão funcionando como um mecanismo de limpeza do sangue, também utilizamos um líquido chamado líquido de reposição, onde, através dessa quantidade aumentada de líquido que é introduzida no processo de diálise e também retirada, porque ninguém vai fazer entrar líquido no paciente, essa mudança de líquido de um lado para o outro da membrana acaba arrastando alguns dos solutos, ou seja, alguma das sujeiras. Então, é como se ela fosse um pouco mais efetiva do que a hemodiálise convencional. E claro, o método que é o mais diferente de todos esses que nós citamos até aqui, o transplante renal. Nesse método, diferente do que a maioria das pessoas está acostumada a
pensar, não é necessário que a gente retire o rim nativo, o rim que já não funciona mais. Na verdade, o transplante renal, em geral, retira um órgão funcionante de uma pessoa com um diagnóstico de morte encefálica, quando falamos de doador falecido, e introduz na fossa ilíaca do paciente receptor, ou seja, do paciente que tem insuficiência renal crônica. Esse paciente passa, então, a recobrar as funções desse enxerto, ou desse novo rim, que agora está localizado na fossa ilíaca direita, na maioria das vezes. E isso significa que muitas das pessoas que têm transplante renal têm na barriga 3 rins. É isso mesmo. Não é necessário tirar, a não ser que haja, por exemplo, uma indicação importante para retirada. Por exemplo, alterações congênitas dos rins, infecções urinárias de repetição ou pacientes que tenham doença policística com os rins muito grandes, onde o aumento da pressão na cavidade abdominal pode ser um indicador para a retirada de pelo menos um deles antes do transplante. Mas, em geral, pacientes que não possuem esses diagnósticos têm, ao término do primeiro transplante, 3 rins na cavidade abdominal, sendo que apenas o rim do transplante é funcionante. Essa é uma pergunta importante, uma daquelas que não quer calar, sabe? As perguntas de $1 milhão. Existe um método superior ao outro? E a verdade é que a resposta dessa pergunta é simples. Não existe um método superior ao outro. Existe o melhor método para aquele paciente naquele momento de doença. Nos últimos anos, tem havido um aumento importante da expectativa de vida de todas as pessoas, mas também das pessoas que têm doença renal crônica. Ou seja, que a trajetória com doença renal crônica, que como o nome já diz, é uma doença crônica e vai acompanhar essa pessoa por muitos anos, ela tem sido cada vez mais longa. Então, é importante pensarmos que, ao longo dessa trajetória, pode ser necessário a utilização de mais do que um método. Começar num determinado método pode ser muito interessante, todavia, não necessariamente vai ter que ser esse o único método que a pessoa vai usar ao longo da sua trajetória, que pode ser bem longa. Portanto, não dá para dizer, sem saber de quem nós estamos falando e de que momento da doença, se existe um método superior ou não. Existem peculiaridades de cada método, mas isso a gente vai falar um pouquinho ao decorrer desse episódio. Como é feita a escolha para o método de entrada? A verdade é que nenhum paciente deveria entrar em diálise ou em substituição de função renal sem que ele estivesse em acompanhamento conservador, acompanhamento com um nefrologista, para que ele pudesse apresentar todos esses métodos e escolher concomitante, ou seja, junto com o paciente, qual é o melhor para ele neste momento. A escolha, em geral, deve ser do paciente, mas ele deve estar acompanhado de uma equipe que consiga transmitir para ele a peculiaridade de cada método. Isso é muito importante para ter uma decisão embasada. O momento é um momento de extrema emoção. E a gente não pode deixar a emoção suplantar a razão na escolha do método. Em geral, precisamos de algum tempo para nos adaptarmos e pode ser um momento difícil, por exemplo, de achar que a minha escolha foi errada. Mas o momento da adaptação é importante e ter uma equipe coesa e que informa sobre todas as realidades nos diferentes métodos é de suma importância para se entender que talvez você não tenha feito uma escolha errada, só esteja passando por um momento de adaptação. Então essa pergunta é importante. Existe um perfil de paciente específico para cada método? A verdade é que a resposta é não. Não existe. Todo paciente pode se adaptar às várias formas de tratamento possível. É claro que algumas e outras modalidades podem ter uma adesão diferente a cada momento. Mas, quando o paciente é orientado antes e consegue fazer uma escolha consciente, quase sempre isso dá muito certo.
Alguns métodos têm uma peculiaridade que é a responsabilidade do paciente. E isso é um assunto muito importante que a gente tem que trocar sempre no dia a dia do ambulatório ou do consultório. Você que é paciente renal crônico e que está ciente da sua doença, você é responsável em alguma parte pelo seu tratamento. E é importante que você saiba disso. Todos os métodos têm sim uma parcela de responsabilidade do paciente. Seja no dia a dia da hemodiálise, em que você não é responsável por se conectar ou se ligar, como a gente costuma dizer, na máquina, porém você é responsável pelas escolhas nutricionais, pela adesão da medicação, por trazer o remédio nos dias das sessões de hemodiálise. E isso também é uma responsabilidade muito importante para o sucesso do seu tratamento. Em comparação, os pacientes que fazem diálise peritoneal, eles são os principais responsáveis pelo tratamento no dia a dia dentro de casa. Mas isso também não significa que a responsabilidade é única e exclusivamente do paciente. Essa responsabilidade também é dividida conosco, profissionais de saúde. Então, quem é paciente em diálise peritoneal, apesar de estar com bastante responsabilidade no dia a dia do tratamento, tem uma retaguarda, tem uma equipe de saúde para quem ele pode se remeter no caso de uma dúvida, de um alarme diferente na máquina ou de uma mudança em relação à cor e ao que sai no dia a dia da sua filtração. Então, é muito importante que haja essa conexão entre a equipe que o acompanha e o próprio paciente, que está ali no dia a dia vendo o efluente, vendo o que sai quando ele termina a diálise. Claro, quando a gente fala de responsabilidade, existe um passo muito importante quando a gente também conecta isso com o paciente transplantado. Existe uma outra falácia que o transplante renal é a cura da doença renal crônica. E como nós já tivemos a oportunidade de discutir em outros episódios, dá uma roladinha na timeline que você vai ter essa oportunidade de ver também. Esse método de tratamento é um método de tratamento, não é a cura da doença renal crônica. A coisa mais importante que nos lembra disso é a importância da responsabilidade do paciente quando nós falamos sobre a adesão em relação aos imunossupressores. Ninguém sabe mais sobre você e sobre o seu dia a dia do que você mesmo. O médico e a equipe transplantadora, eles têm uma responsabilidade muito importante de prescrever a sua medicação, mas ele não vai estar ao seu lado todos os dias, o tempo inteiro. Então, é importante que você saiba os riscos associados da não adesão e saiba também que essa responsabilidade é intransferível. A equipe de saúde não pode assumir a responsabilidade em relação à adesão aos imunossupressores, porque essa responsabilidade é do paciente. Existe um método de diálise que é fortemente alvejado. É isso mesmo. Ele recebe de maneira injusta algumas alegações que são muito mais relacionadas a um tempo histórico do método do que realmente é no dia a dia. É a diálise peritoneal. A diálise peritoneal já foi feita há muitos anos. E ela, antigamente, era feita por um sistema aberto, o que gerava maiores riscos, alterações e garantia um certo risco de infecção. Existem muitas pessoas que ainda hoje se deixam levar por essa falácia de que a diálise peritoneal seria, entre aspas, pior do que a hemodiálise por conta desse risco aumentado de infecção. Hoje nós sabemos que com os sistemas fechados, que é o que a maioria dos nossos pacientes utilizam no dia a dia, não existe ou o risco é muito menor de que haja uma infecção. E também o risco de infecção não é exclusivo da diálise peritoneal, tendo em vista que, para fazer hemodiálise, nós também precisamos de catéteres, ou seja, de dispositivos que invadem o corpo para fazer essa limpeza. Assim sendo, o risco bem menor em relação ao procedimento que era realizado antigamente, não se justifica impedir ou negar
a utilização desse método para uma pessoa que está em doença renal crônica. É importante falarmos que diálise peritoneal é sim uma estratégia de tratamento e que a gente deve conversar sobre todos os métodos, principalmente no dia a dia do tratamento conservador. Falar sobre isso é importante para que os nossos pacientes consigam ter uma escolha consciente quando chegar o melhor momento. E já que nós falamos sobre o papel do médico e de outros profissionais de saúde na educação do paciente que está assumindo o diagnóstico de doença renal crônica e está no momento de pensar a substituição renal, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A importância da educação no dia a dia do consultório e do ambulatório. A melhor escolha é sempre a escolha em que nós temos embasamento científico e, claro, nós temos a consciência da nossa casa, da nossa família, do nosso grupo familiar. Então, é muito importante que nós, profissionais de saúde, estejamos muito conscientes da não superioridade de um método sobre o outro e da importância da jornada do paciente, para que nós, detentores de conhecimento, consigamos passar esse conhecimento para os nossos pacientes e que eles tenham, a partir daí, uma escolha consciente, que, lembrando, não será a única escolha que ele vai fazer ao longo dessa jornada. E se essa escolha puder ser menos dolorosa, sim, isso vai ser o melhor para nós também, como profissionais. E afinal, nós falamos algumas vezes ao longo desse episódio sobre tratamento conservador ou cuidado conservador. Esse tratamento conservador é justamente o tratamento que acontece antes do meu paciente precisar de diálise. Esse período, esse tempo que é definido pela necessidade eminente de substituição da função depurativa, ele é o momento mais importante para que a gente desenvolva vínculo entre a equipe de saúde e o próprio paciente e a sua família, e também que nós consigamos passar todo o nosso arsenal de conhecimento para que o nosso paciente e a família consigam fazer a melhor decisão. O tratamento conservador é o melhor dos mundos, porque ele ensina as pessoas a terem essa responsabilidade com o seu cuidado de saúde. Todavia, não são todas as pessoas que têm acesso a esse tipo de cuidado. Mas isso não significa que ele seja menos importante por conta dessa dificuldade. Para você que ainda ficou em dúvidas sobre o que é o tratamento conservador, eu sugiro que você dê uma esticadinha na nossa timeline e encontre um episódio que foi especificamente desenhado para nós falarmos mais sobre essa possibilidade de tratamento. E qual é o papel da equipe multidisciplinar? A verdade é que até aqui nós falamos muito do papel do vínculo do médico com a família, do vínculo do médico com o paciente, mas muitas das vezes os nossos pacientes não falam todas as dúvidas que eles têm pro médico, né? Isso é triste, tá? Eu, quanto médica, fico um pouco ressabiada com isso. Mas não tem problema. Aqui, a gente tem um canal aberto para que vocês possam trazer todas as suas dúvidas em relação à saúde dos rins. Então, aproveita esse momento e põe sua dúvida aqui. A gente lê e responde. Mas é claro, aqui é um momento de descontração. E isso às vezes acontece no dia a dia de um acompanhamento tão longevo como é o da doença renal crônica. Como nem sempre a gente tem o contato direto com o paciente, ou quando tem, é um contato muito pequeno, a equipe, por exemplo, de enfermagem, de nutrição, de fisioterapia, da assistência social, são outros profissionais de saúde que têm acesso à informação de qualidade e que estão muito mais próximos do paciente e que podem trazer para a gente as dúvidas que às vezes o paciente ficou com vergonha de chegar para o médico e fazer. Então, é muito importante que se tenha um relacionamento estreito com toda a equipe multidisciplinar. O uso de uma dieta bem orientada, com um acompanhamento nutricional na doença renal crônica, pode ser um grande definidor ou um arsenal, uma ferramenta mais importante para que, por exemplo, a gente possa postergar o início de uma terapia substitutiva. Então, é importante ouvir a todos os profissionais de saúde que compõem essa equipe multidisciplinar. E essa equipe também deve se comunicar e se contactar para que as dúvidas que o paciente tenha possam chegar a todos os profissionais que compõem essa equipe e
também mudar os fluxos de tratamento. Então, você também é responsável. Se por acaso você ficou com alguma dúvida e tem vergonha de falar com seu médico, não tenha vergonha de falar com todo mundo da equipe. Conversa com o técnico que te acompanha, com a enfermeira, com a nutricionista. Isso vai chegar ao ouvido do médico e isso também pode ser respondido por todos os outros componentes da equipe multidisciplinar para que o seu cuidado de saúde seja ainda mais otimizado. E afinal, o que o paciente e seus familiares precisam saber sobre os métodos de diálise antes de escolher qual vai ser o melhor para esse paciente? Eu acho que, em resumo, a gente precisa saber que a trajetória da doença renal crônica é longa e que não necessariamente a nossa primeira escolha vai ser a única escolha do trajeto. Claro que para saber mais sobre cada método, você tem a oportunidade de dar uma roladinha e descobrir a história de cada um deles e como cada um deles funciona especificamente dentro do corpo de quem está passando pela doença renal crônica. É importante que você seja um curioso. E eu quero sim te ajudar nessa trajetória de entender melhor como tratar a doença renal crônica. A jornada é longa e, em alguns momentos, bem árdua, mas eu quero estar para te ajudar nessa jornada, viu? E eu gostaria de agradecer a vocês que estiveram conosco no Hemodiálogos. Hoje foi um dia muito legal para que a gente consiga aprender um pouquinho mais sobre cada método que pode substituir a função renal. E também para te mostrar que doença renal crônica não é o fim da linha, é o começo de uma nova história. E, claro, você pode contar com Hemodiálogos nessa trajetória. Então, tchau e até semana que vem! Esse programa foi produzido e dirigido por Mariana Orlandi. Roteirizado por mim, Jéssica Marcelo, e por Mariana Orlandi. Gravado, editado e pós-produzido por Zamunda Studio. E é apresentado por mim, Jéssica Marcelo, que te espero na próxima quinta-feira para mais um episódio de Hemodiálogos. Tchau!